Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando Albert e hoje nós vamos falar sobre a família Rubiácea, que é uma das maiores famílias botânicas que tem, com cerca de 637 gêneros, 10.700 espécies, e são as plantas que compõem a maioria do subbosque das florestas estacionais semidecíduas no sudeste do Brasil. Aqui eu estou rodeado dessas plantas, a gente vai mostrar algumas daqui a pouco em detalhe. E a família Rubiácea é a família do café, a família do genipapo, e também dessas plantas aqui que são chamadas de cafezinho do mato. Se vocês conhecem o pé de café, vocês vão ver a notável semelhança entre as rubiáceas nativas e o café que é originário da Etiópia, na África. As folhas das rubiáceas, elas são marcadamente opostas e às vezes opostas cruzadas, como nesse caso aqui. Mas existem também rubiáceas com folhas simples. Outra característica importante da família, vocês podem ver aqui nesse primeiro par de folhas, são as estípulas. As estípulas são como se fossem folhas atrofiadas, bem pequenas, que estão aqui na inserção do ramo com as folhas. Em rubiácea não ocorrem só estípulas, ocorrem também ali onde eu mostrei tufos de pelos e também o que se chama de domáceas. Domáceas são pequenas caverninhas que alojam alguns insetos. A função desses insetos provavelmente é proteger a planta, enquanto que a planta oferece abrigo para os insetos. As flores eu não tenho aqui para mostrar para vocês, pois nós estamos em abril e agora elas estão frutificando, as rubiáceas, como vocês podem ver aqui. Mas as flores eu tenho um desenho aqui mostrando as principais características, que é o cálice persistente da flor, aqui, ó. Muitas vezes esse cálice é vermelho, enquanto que a outra parte da flor, as sépalas e pétalas, que são marcadamente tubulares, tá? São azuis, brancas e muitas vezes amarelas, como em Psychotria nuda. Outra característica importante é o número, 4 a 5 pétalas, 4 a 5 estames. E dentro do espaço da floresta, cada pé de rubiácea, cada pé de Psychotria, por exemplo, como esses aqui, eles formam grupos de plantas longistilas cercado de plantas brevistilas. O que é isso? As plantas longistilas, elas possuem o estilete, que é a parte feminina, mais longo que os estames, que é a parte masculina. Aqui estão os estames, ó, e aqui o estilete. E essas plantas longistilas, uma ou duas plantas são cercadas de várias plantas brevistilas, que tem o estilete mais curto que o filete onde está o grão de pólen, cercada por plantas longistilas. Então esse é um padrão espacial dessas plantas que visa a polinização cruzada. Okay? Isso se chama heterostilia, e as flores são hermafroditas e também possuem nectários florais. Os frutos eles podem ser de dois tipos, secos ou carnosos, contendo uma ou duas sementes. Aqui nós temos uma Psychotria, provavelmente, não sei qual espécie, e ali estão os frutinhos, ó. São carnosos. Esses frutos, eles são raramente eles produzem sementes viáveis. Eu já testei várias vezes aí o que acontece com o tetrazóleo, o teste do tetrazóleo para verificar a viabilidade das sementes, e também já fiz teste de germinação com Psychotria nuda e Psychotria leiocarpa, que é essa aqui, ó. Um primeiro teste que eu fiz, eu peguei cerca de 300 a 400, até 500 sementes, e somente 2 ou 3 sementes germinaram. Então é uma planta que dificilmente você vai obter a germinação dessas sementes. Evolutivamente, isso é um meio caminho evolutivo, porque também essas plantas
elas possuem hamets, que se chama em genética, ou seja, essa planta aqui, ó, ela pode ter a mesma carga genética do que uma planta ali. E se a gente cavar aqui embaixo da terra, a gente vai perceber o seguinte, que tem uma ligação entre as duas plantas. Elas são plantas que vão, de certa forma, caminhando por baixo da terra, e a carga genética das plantas separadas por 2, 3, até 5 metros, às vezes, é a mesma. Isso é uma forma de reprodução assexuada, que é um indicativo de plantas que estão altamente adaptadas ao ambiente, de forma que a reprodução sexuada ela está em declínio evolutivamente, e a planta provavelmente vai trocar para a reprodução assexuada. Ela está no meio do caminho aí evolutivo, trocando de sistema de reprodução. Isso é muito interessante porque, pelo menos nesse gênero, a gente percebe que, nessa família e no gênero Psychotria, família Rubiaceae e gênero Psychotria, a gente percebe que quando cai um galho, ele às vezes cai e a planta deita, e aí cria raízes nesse ponto aqui, e é uma forma que essa planta tem de ir caminhando pela floresta e superando os problemas que podem ter aí de distúrbio. Mas os frutos produzem sementes viáveis, tá? Ainda não é uma planta que está completamente sem produção sexual. A polinização das flores, cujos botões a gente pode ver aqui, ó, essa Rubiaceae aqui, a Psychotria Leiocarpa, ela está numa floração agora que vai começar em abril, é a segunda floração dela. Ela é polinizada por beija-flores e bombos, que são aquelas abelhas chamadas mangabavas, são abelhas grandes, mangavas. Os frutos, na floresta eu já percebi que os peixes comem os frutos. Os frutos eles são muito aquosos, têm uma textura parecida com a da maçã e são azuis. Os peixes podem comer os frutos e talvez serem dispersores de sementes. Aves como turdos albicoles, um turdo também come a semente e os frutos. Um colega meu chamado André Guaraldo, que trabalhou muito com pássaros na Mata Atlântica, ele filmou o turdos comendo o fruto da Psychotria nuda. Ele pega o fruto, bate o cálice para sair o cálice, e aí atira o fruto para cima e engole inteiro. Só que nesse processo muitos frutos ele perde, então os frutos caem no chão. Na Mata Atlântica chove muito, e aí o que acontece é que os frutos acabam descendo, né, até lugares mais baixos e são levados pela correnteza e acabam nos rios. Ou às vezes inunda a parte baixa da floresta, esses frutos são deslocados para lugares distantes, então a água também pode funcionar como um dispersor aí dessas sementes. Bom, voltando à questão das flores, né, dessa dificuldade para germinação, esse meio caminho evolutivo, as psicótrias, elas têm elas também são plantas, como eu falei, que gostam de umidade, então elas são indicadores de solos com muita presença de alumínio, solos que têm baixos teores de oxigênio, né? São solos não aerados, e esses frutos azuis que elas têm são indicadores aí de tolerância ao alumínio. É uma planta que, como eu falei, possui duas florações. A floração principal é novembro e dezembro, e quando essa floração não dá muito certo na produção de frutos depois, como essas plantas aqui, ó, elas floresceram e frutificaram em janeiro. Só que em janeiro deu 20 dias com muita seca aqui em Minas Gerais e morreram, os frutos caíram, não chegaram nem a amadurecer. Aí essa segunda floração, eu imagino pessoalmente que seja uma estratégia, uma segunda florada, uma segunda frutificação para tentar salvar o ano dela aí, caso esse ano não tenha, quando dá alguma catástrofe assim climática ou qualquer outra coisa aí que possa interferir na frutificação principal. Só que como ela é uma planta que possui bastante reprodução assexuada, essas
essas estratégias talvez estejam justamente assim em desuso, né? A planta não está mais investindo tanto também nessas florações e frutificações. Até mesmo a consistência do fruto e das sementes, ela é pobre em nutrientes. Os frutos são praticamente pura água, então não são muito atrativos para a fauna. São raras vezes que a gente vê algum animal consumindo os frutos dessas plantas. E os frutos também são bastante predados e danificados por insetos, então ela de alguma forma está saindo dessa história de investir em frutos para uma história evolutiva de investir na reprodução assexuada. Então essa é a ecologia das psicótrias, né? Ela frutifica então praticamente o ano inteiro, embora tenha essas duas frutificações principais aí. A psicótria, ela também é conhecida. Vou caminhar um pouco aqui para ver se eu acho alguma planta com fruto azul para mostrar para vocês. A psicótria também ela é conhecida na cultura brasileira por ser parte do Santo Daime. O Santo Daime é feito da Psicótria viridis e também de uma Malpighiaceae, que é o cipó chamado Banisteropsis. Então essas duas plantas elas são misturadas num chá com propriedades extremamente fortes, alucinógenas. É considerado o alucinógeno mais forte que pode existir na natureza. É essa combinação que foi descoberta pelos índios. O chá ele é tão forte que ele é capaz de uma xícara fazer a pessoa vomitar já na primeira vez que toma o chá. No Brasil, esse chá ele é considerado uma religião, faz parte de um culto religioso. Está meio enrolado aqui para passar. Ele faz parte de um culto religioso e ele é até irônico, né? Uma das drogas mais poderosas que existem no mundo. Ela não é proibida no Brasil, pois esse culto do Santo Daime como é que se diz, a lei não proíbe o uso dessa poderosa droga. Aqui, ó, eu encontrei uma psicótria nuda, e ali a gente pode ver o frutinho, ó, tá vendo? Deixa eu ver se colocando a folha do papel cria um contraste melhor para mostrar o fruto maduro. Lá, ó. Consegui achar um que está bastante raro esse ano, um fruto maduro de psicótria nuda. Então, sobre as psicótrias, sobre a família Rubiaceae, o que eu tinha para falar e as curiosidades são estas. É uma das plantas mais importantes do subbosque e a gente não sabe aí quais serão as consequências da destruição de florestas, fragmentação de florestas, efeito de borda, ou até mesmo as variações do clima na ecologia dessas plantas, que são bastante sensíveis aí a variações de temperatura, de umidade. Embora elas tenham ampla ocorrência na floresta, não sejam tão exigentes em termos de solos. Eu tenho feito um trabalho há 2 anos aqui nessa região de Minas Gerais. Vocês podem até ver que as plantas estão marcadas. Aqui, ó, tem uma plaqueta branca lá. Testando aí o que acontece em termos de adubação e adição de água na estação seca, tentando simular aí uma diferença de uma variação climática fora do normal, ou seja, um ano com mais precipitação, o que ocorreria com a fenologia, mudança foliar, produção de flores e frutos dessas plantas. Esse ano agora, tendo em vista os poucos resultados que eu tive com a adição de água, eu vou mudar o experimento, eu vou fazer
Vou colocar uma espécie de toldo em cima delas, transparente, que deixa passar a luz. E vou fazer, além do experimento de adição de água, eu vou fazer um experimento de exclusão de água, simulando um clima mais seco, para ver o que acontece. Que é a expectativa da mudança do clima no Brasil, na região sudeste, é um clima mais seco. Então eu vou ver o que acontece aí. Em termos de nutrição, nesses 2 anos que passaram aí, 2013 e 2012, eu adicionei adubo em algumas plantas aqui. O efeito da adubação foi extremamente nocivo às plantas. Eu tenho a teoria de que essas plantas elas estão adaptadas a uma situação de baixíssima quantidade de nutrientes disponíveis. Quando eu coloquei os nutrientes, o adubo, que também é um adubo artificial, né, não é um adubo encontrado na natureza, o NPK industrial, ele teve um efeito de tóxico e muitas plantas do experimento ficaram extremamente danificadas ou até mesmo morreram. Então a adubação ela não é uma coisa que, pelo menos os resultados que eu tive até agora, não é algo que a planta esteja sofrendo com falta de nutrientes. A adição de nutrientes pode até ocasionar a morte das plantas. Eu ainda preciso analisar certinho os dados para depois publicar isso, mas o que me preocupa bastante é a falta de água para essas plantas no inverno e também no verão, quando agora em 2013 a gente teve no final do ano, no começo de 2014, 12 dias muito secos. E aí o que aconteceu foi o seguinte: nesses 12 dias as plantas murcharam, perderam todos os frutos novos. Então uma pequena variação climática aí de 10, 12 dias inesperada, uma variação no tempo, né, ocasionou um dano muito grande nessas plantas quando elas não contavam com essa variação em janeiro, que é um mês bastante chuvoso. Eu acho que fazer um experimento agora com a exclusão da precipitação pode ter resultados mais interessantes para determinar aí o quanto essas plantas aguentariam se o clima se tornasse mais seco, e até o quanto mais seco a gente pode testar. Eu acho que podem ser catastróficas as consequências de um clima mais seco para o subbosque da floresta. Essas plantas podem eventualmente morrer, como eu já vi em 2012, durante a estação seca, algumas plantas não resistem ao clima atual, que ainda é um clima aceitável para essas plantas, com a precipitação de 1.800 milímetros aqui ao longo do ano. Esse ano eu vou tentar excluir aí, a partir de junho, a precipitação até setembro. Vamos ver o que acontece com as plantas sem nenhuma precipitação, simulando um inverno bem atípico, um inverno muito seco. Bom, só para terminar aqui o dia de hoje, tem uma curiosidade aqui para encerrar, que é um pé de mogno gigante que eu encontrei aqui na floresta, em plena Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. O mogno é uma planta típica da Amazônia. Vocês podem até ver, vou me colocar aqui em frente a ele para vocês verem o tamanho que é essa árvore. Ó. O que faz um pé de mogno em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, sendo que a distribuição original dele é amazônica? Provavelmente foi plantado, né? Bom, encerramos então por hoje. Um grande abraço aí para vocês. Se vocês quiserem escrever com alguma dúvida, pergunta ou até uma oferta de emprego, o meu e-mail é n-de-nada, u-a-n de nada, d de dado, i, outro i de novo, @hotmail.com. Grande abraço.